A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Queridos amigos, irmãos inscritos aqui no canal, hoje é um dia bastante feliz para mim, que eu venho aqui anunciar que o meu livro sobre o pecado de morte, o dilema dos condenados, tá? À primeira vista, alguém se escandaliza com o título, mas é realmente, o pecado de morte é o dilema dos condenados, daqueles que são condenados pelos fariseus que não conhecem as Escrituras. Finalmente, com meses de trabalho, eu consegui terminar esse livro. Até então, eu queria lançar esse livro por uma editora de autopublicação, uma mais conhecida como a Clube de Autores, mas o custo do livro ainda seria muito alto. Seria entre 45 a 50 reais. Isso com o frete incluído. No caso, pessoas lá do Nordeste que quisessem adquirir o livro pagariam quase 100 reais ou mais por um exemplar. Então eu decidi lançar no formato de e-book, um formato digital, tá? Ele não é impresso, não vai ser um livro físico por enquanto, quem sabe futuramente. Será um livro digital que você poderá ler em seu celular, em seu tablet ou em seu notebook. A abordagem que eu faço nesse livro é uma abordagem que você nunca ouviu da boca de nenhum membro da congregação cristã no Brasil. Porque eu sou membro há mais de 30 anos. Eu não sou desviado e nem sem liberdade dentro da congregação cristã no Brasil, como muitos vêm aqui e me acusam. Nesse livro eu abordo esse conceito que se enraizou na congregação cristã no Brasil há décadas, de que quem adultera ou quem cai em fornicação morre imediatamente, instantaneamente na presença de Deus sem perdão, e que essas pessoas não têm chance alguma de reconciliação. Esse livro quebra todos esses paradigmas e vai ajudar muitas pessoas, mas muitas mesmo. Inclusive vai ajudar também os fariseus que julgam aquele que caiu em pecado, aquele que está caído. Acusa aquele que desviou e com o dedo apontam, julgam como se tivesse céu para dar para alguém. Esse livro vai ajudar essas pessoas a mudar o seu conceito mal se lerem esse e-book. Aquele que julga que o que pecou morreu, ele vai passar a ter um olhar de misericórdia. Eu tenho certeza disso. Vai passar a ter um olhar de misericórdia para aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. E digo mais, muitos desses fariseus passarão a estender as mãos para os desviados como um bom samaritano. E o maior objetivo desse livro, sobretudo, é ajudar aqueles que estão caídos com aquela sentença dada pelo homem, que eles não têm mais perdão, não têm mais reconciliação e não existe mais sacrifício para eles. Se você tem um amigo, um parente, um primo, um irmão, um pai, uma mãe, que se sente morto na presença de Deus porque alguém, às vezes alguém do ministério, disse que não tem mais jeito, que essa pessoa já morreu. Tem muitos irmãos que jogam para fora, muitas vezes porque não têm o conhecimento exato das Escrituras. Nesse livro eu vou falar das consequências do pecado, que se não tratar, o pecado é uma doença que faz a pessoa morrer na presença de Deus. É uma doença que gera morte, se não houver arrependimento. E as consequências do pecado são tão gravíssimas que geram inúmeros constrangimentos, tanto para a pessoa quanto para aqueles que o cercam. Nesse livro eu abordo a visão do ministério e da Irmandade, o conceito que a maioria, 90% da nossa Irmandade tem a respeito do pecado e do pecador. E fazer uma análise bíblica para tentarmos vermos através das Escrituras se muitas vezes a nossa posição, a posição da igreja hoje, da congregação cristã, é correta em relação àqueles que estão caídos da graça. Você acha que a igreja é lugar só de santos, de pessoas libertas, curadas, ou é também lugar para doentes espirituais? Nesse livro eu desenho através das Escrituras qual que é o verdadeiro papel da igreja, do ministério em relação aos doentes espirituais. Qual seria a forma correta de nós tratarmos esses filhos pródigos que retornam para a casa do Pai? Eu também desmistifico essa junção, essa associação que muitos irmãos fazem
do adultério e do pecado contra o Espírito Santo. Muitos dizem que aquele que adultera pecou contra o Espírito Santo. E isso não é verdade, e eu provo através das Escrituras que isso é um grande equívoco, que são dois pecados, mas são pecados com consequências diferentes. Eu também falo sobre os escribas e os fariseus dos dias atuais. Você que está retornando à congregação cristã no Brasil, ou alguém da sua família, algum conhecido, e que já tem se deparado com esses fariseus que julgam, apontam e medem o pecado alheio. Como que você tem que reagir mediante as provocações desses super santos que estão em todas as igrejas, né? Todas as igrejas evangélicas têm os fariseus e os escribas que ficam ali apontando o pecado do próximo. Lendo esse e-book, você se armará para lutar contra esse tipo de pessoa. Outro assunto muito importante é o assunto, o adultério, o pecado de adultério. De quem é a responsabilidade? Eu nunca vi esse assunto ser abordado em púlpito e também em lugar nenhum. E também nem no meio da nossa irmandade. Geralmente, aquele que cai no pecado, toda parcela de culpa cai sobre ele. Mas você, nesse capítulo, irmão e irmã que me assiste, ficará ciente, entre várias circunstâncias da área da convivência, que ambos os cônjuges, tanto o transgressor quanto a parte ofendida, têm culpa em ambas as partes. Outro assunto é a punição eclesiástica aos que caem em pecados sexuais. Nesse capítulo eu trago a referência de como a igreja do primeiro século tratava casos desse âmbito e como que era julgado o pecado sexual nas congregações no tempo do apóstolo Paulo. E fazer uma análise se os cortes de liberdade e as punições que hoje são aplicadas na congregação cristã no Brasil, se estão semelhantes como era na igreja primitiva, qual o fruto que uma disciplina, que uma punição, que um corte de liberdade traz dentro da pessoa do transgressor. E também como ficam aquelas pessoas que estão há anos congregando e não têm liberdade e por isso acham que não podem tomar a Santa Ceia. E não é bem assim. Não é porque você está sem liberdade que você não pode participar da Santa Ceia. E eu vou explicar esse assunto e você vai entender. Será muito importante que você leia esse conteúdo para que tantas frustrações e condenações que ficam no teu ouvido, te acusando de noite, possam cair por terra e você possa melhorar a sua vida, sua autoestima espiritual e a partir da leitura desse e-book você tenha forças para recomeçar a tua vida espiritual. Como você pode estar adquirindo o e-book O Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados? Presta bem atenção, esse livro não é um livro físico, tipo esse livro aqui que você pode pegar, pode apalpar, é um livro impresso, não, é um livro digital. Quando você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai apertar no botão comprar, lá na primeira barrinha você vai colocar o seu nome e vai colocar o seu e-mail. E esse e-book irá para o seu e-mail em formato PDF com senha para evitar pirataria ou plágio. E a senha para você abrir esse e-book será o e-mail que você colocou na hora que você preencheu os dados. A senha é o teu e-mail. Essa vai ser a senha para você desbloquear o seu livro digital. O valor do livro é R$ 12,99. Só R$ 12,99. É muito melhor você pagar R$ 12,99 do que R$ 50 num livro impresso mais o frete. Teve pessoas que perguntaram para mim se eu vou ter lucro nesse e-book. Que se eu tivesse lucro, que eu falasse que essa pessoa iria pensar em continuar inscrito aqui no meu canal. Primeiro, o que você compra com R$ 12,99? R$ 12,99 é mais barato que um cachorro quente. Eu estou aqui no canal há 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu nunca pedi dinheiro para o meu próprio benefício. Eu nunca coloquei aqui na descrição a minha conta bancária. Eu nunca estipulei mensalidade para vocês aqui no canal. Nunca fiz conta no Apoia-se, como muitos youtubers fazem, dizendo que é para ajudar a manter o canal. Até hoje
Eu tenho feito vídeos aqui sem pedir um tostão para vocês. Tá? Não cobro dízimo, eu não cobro 10% para estar falando aqui, para muitos jogar na minha cara que eu estou vendendo a palavra de Deus e cobrando para falar a palavra de Deus, ou ganhando dinheiro com as coisas de Deus. Então eu acho que até é uma falta de consideração que faz 1 ano e meio que eu produzo conteúdo aqui sem cobrar nada de vocês, pelo amor que eu sinto por vocês. Eu acredito que a gratidão é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Eu acho que se você tem gratidão pelo que eu faço aqui no meu canal, nunca eu pedi dinheiro para vocês, então que vocês não fiquem jogando na minha cara que eu estou vendendo o e-book. É R$12,99. Não estou obrigando ninguém a adquirir o e-book. Eu tenho certeza que será de grande valia e proveito para todos vocês que estão aqui no canal, que acompanhem meu trabalho e que têm a mesma visão que eu tenho a respeito daqueles que caíram e que estão tentando se levantar espiritualmente, e tem toda essa multidão de fariseus que desmotiva essas pessoas por falta de conhecimento bíblico de ambos os lados, tanto das pessoas que erraram quanto dos que julgam. Eles não conhecem o fundamento das Escrituras em relação ao pecado para a morte, ao pecado que gera a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é o adultério. Você não é obrigado a adquirir esse e-book. Se você não adquiri-lo e ficar aqui no canal, para mim é uma honra. Agora você não precisa se desinscrever porque você não concorda de eu estar passando esse e-book no valor irrisório, um valor praticamente nada, que é R$12,99. Tudo é um trabalho. Se vocês não sabem, editor de vídeo é um trabalho. Desenvolvedor de conteúdo é um trabalho. Um digital influencer é um trabalho. São tudo coisas que eu faço aqui através dos meus vídeos e não cobro nada. Escritor é um trabalho, é uma profissão. Eu não estou dizendo que eu me tornei um escritor de maneira alguma. Só que você sentar no computador, perder horas de sono, é um trabalho. É também um trabalho. Então eu só peço um pouco de gratidão e valorização da parte desses que me criticam em relação ao meu esforço aqui no canal. Se você adquirir esse livro, cheque a caixa de entrada dos seus e-mails. Caso não esteja lá, procure na lixeira onde ficam os spams. Às vezes pode ir para lá. Se você optar por imprimir boleto para pagar os R$12,99 no boleto, você vai ter 3 dias para que o boleto seja compensado. Aí você receber o seu e-book no seu e-mail, e também você deverá checar na caixa de entrada ou na lixeira, que é na caixa de spam. Tá aqui o meu recado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o teu like, ative o sininho das notificações, apertando a opção receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo, comunique com seus amigos, com pessoas que você ama que estão nessa situação, que o livro sobre o pecado de morte está já disponível. Tá? Faça um merchan desse livro e passe esse conteúdo maravilhoso para que possa mudar a vida de outras pessoas. Termino te saudando com a santa paz de Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até um próximo vídeo. E um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados. Um livro que irá mudar pensamentos e conceitos. Já está disponível em versão digital na plataforma Hotmart. Link na descrição deste vídeo.